Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira chegou e nós aqui mais uma vez na conexão da tríade, através do conceito da massoterapia e das práticas integrativas. Vamos aproveitar esse momento até a Luciene entrar. Vamos ativar nosso aviãozinho, convidar quem você gostaria que estivesse aqui, prestigiando mais um momento do projeto Conexão, da Tríade. Enquanto a Luciene não entra, vamos convidando, vamos chegando com muito orgulho, muito prazer mesmo, muita emoção, gratidão por vocês nos prestigiar, nos apoiar, estar sempre aqui conosco, com essa egrégora, né? Só bênção mesmo, nos proporcionando mesmo tudo que de melhor, né? Temos um para com o outro e assim a gente crescer mesmo profissionalmente e até mesmo como forma para a gente estar trazendo para o nosso dia a dia, né? Esse novo conceito da qualidade de vida, da saúde e bem-estar, através do corpo, através da mente, através do espírito. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ativando o aviãozinho e convidando quem você gostaria que estivesse aqui nos prestigiando hoje. Afinal, né, a temática de hoje vai nos levar a refletir um pouco sobre como é o conceito da imagem à moda antiga, né? Você já parou para pensar o como nós podemos ser nós verdadeiramente, de forma a qual agregamos valores e também podemos estar nutrindo com essas maravilhas? Então, a Luciene, ela é psicanalista, ela vai estar aqui trazendo um pouco para a gente essa temática que faz parte da tríade também, que nós não vivemos sem nos nutrir psicologicamente, né? Que faz parte disso, para que eu possa buscar o melhor que tenho de mim, através mesmo das tríades. A Luciane já está aqui, nós vamos convidá-las a entrar, ela vai se apresentar, mais uma profissional maravilhosa, e também não é do estado de São Paulo. Isso é muito gratificante, porque eu falo que o universo ele tem nos presenteado com profissionais maravilhosos do Brasil inteiro. E isso é muito gratificante. Vou chamá-la e a gente, enquanto ela não entra, e convidando quem você gostaria que estivesse aqui com a gente. Tudo bem com você? Mulher maravilhosa! E aí, boa tarde! Boa Seja tarde. bem-vinda! Estamos aí. Obrigada. Obrigada Peço a você. desculpas pelo meu atrasadinho, porque senão não seria eu, né? Acontece. E o importante é que estamos aqui com Ai, que mais bom. uma, propagando mais uma sequência, né, Luciene? Como eu te disse nos bastidores, assim como todas, eu agradeço muito a vocês pelo trabalho de vocês, pela temática que vocês trazem para estar agregando com essa minha ideologia, para estar trabalhando o quanto é importante a gente poder contribuir em valores para todas as pessoas através das nossas vertentes, independente se é a massoterapia, se é a psicanálise, né? Ou até mesmo a estética, enfim,
estamos aqui com uma só missão. É propagar mesmo o que de melhor nós podemos ter e ser conosco, né? E a tríade, ela é muito isso, né? Onde ela vem mesmo nos preparar para que nós possamos escolher o que de melhor nós podemos apresentar para o nosso alicerce, através do corpo, através da mente, através do espírito. Como eu sempre falo, o espírito em si não é a gente estar aqui propagando religiões de ninguém. Não. Né? É a gente estar aqui contribuindo mesmo em valores e alimento para o nosso corpo, né? Para a nossa alma, para o nosso dia a dia. Seja bem-vinda, Luciane. Atraso nenhum. Você pode ter corrido, mas assim, você pode ter certeza que aqui tem pessoas maravilhosas nos prestigiando. São assim, bênção de Deus, assim como você. Ai, e as outras profissionais que têm passado aqui, sabe, assim, é uma emoção tão grande. Sabe, toda essa energia, essa contribuição, e depois fora dos bastidores, quantas pessoas, mesmo, sabe, com feedbacks mesmo, que nos fortalece, porque não basta apenas o elogio. É bom, às vezes, você colocar um pouco o pontinho negativo que pode melhorar, e isso vai nos fortalecendo e nos enche de alegria, né? Então, assim como eu, assim como quem está aqui, muitas outras pessoas vão precisar desse momento, dessa palavra. Então, seja bem-vinda, Lu. Ai, obrigada, Cássia. Você, assim, é um docinho de pessoa, porque eu confesso que eu já fiquei preocupada, que eu sempre falo assim, né? A minha verdade, vamos começar aqui se desculpando, né? A minha verdade é, quando eu me sinto desorganizada em alguma coisa, aí eu vou perdendo o chão, perdendo o chão, perdendo o chão, e aí eu tenho que organizar. E aí foi nessa organização, de botar ordem em alguns parâmetros aqui que eu esqueci da hora, mas, enfim, ainda bem que lembrei a tempo, né? Que quando eu olho, deixa eu correr, que o negócio agora é outra vibe. Mas, assim, é uma grande alegria, é uma grande alegria poder estar conhecendo, como você disse anteriormente, pessoas de lugares tão longe, né? Eu estou daqui de Cariacica, Espírito Santo, e falando com alguém que está em São Paulo, e por essa conexão, né? que aproxima a gente de uma forma tão íntima, que eu falo que é íntimo, porque só cola quem é para colar, porque quem não é para colar não cola, sabe? E é uma energia tão grande. Sim, é uma sinergia. É como eu sempre falo com alguns colegas profissionais, até mesmo colegas que não estão na área. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade para a gente ser contribuinte e poder estar apresentando pessoas, né, profissionais maravilhosos, de repente, próximo. Quem garante um dia eu ir aí em Cariacica, procurar alguém na sua área, e eu já sei quem que eu vou procurar. E vice-versa, aqui na minha cidade também, Mogi Guaçu, que nós temos potenciais, temos profissionais maravilhosos em várias áreas e que a gente precisa estar, né, valorizando. E é isso que a tríade ela vem apresentar. Porque fala-se muito em qualidade de vida, em bem-estar, mas até que ponto eu estou equilibrada com esse produto, com esse conceito, né? O nosso corpo, ele precisa nutrir. É um alicerce, querendo ou não. Nós não podemos começar do telhado a contribuir com ele. Temos que trabalhar interiormente, não é? É o nosso interior. É tudo. A base. Né? Eu sempre digo assim que a gente começa pela base, não tem... Aliás, a base começa pelo alicerce. Eu tentando
cronometrar meu tempo aqui, mas enfim, não consegui mexer no trem, não. Ei, Mone, gente, olha, quero começar dando boa tarde para todas as mulheradas, para toda essa mulherada linda, maravilhosa que está aí, dentro das suas diversas áreas e possibilidades de conhecimento, de saberes, de trabalho, de contribuição, como você disse. E quero começar me apresentando para quem não me conhece ainda, né? E queira conhecer, porque mesmo que não venha até aqui no Espírito Santo, mas hoje, como eu disse, tem a internet para conectar, então temos também uma possibilidade muito ampla, que é pela internet. E eu quero começar me apresentando, né? Eu sou Luciene Souza e eu trabalho com análise comportamental, eu sou analista e mentora comportamental de mulheres. E o que eu tenho feito, né, através desse trabalho? Como é que eu tenho contribuído, né? A gente começou desde 2006, mais ou menos. Desde 2006, mais ou menos, quando eu ainda estava pesquisando o comportamento feminino. Minha história vem desde aí. Eu comecei pesquisando o comportamento feminino porque eu queria me entender. O meu foco foi completamente centrado na minha própria pessoa. E fui, na medida que eu ia me conhecendo, ia entendendo como eu funcionava, o que acontecia comigo, como que eu podia melhorar algumas áreas. E isso foi se tornando, na verdade, uma troca, porque várias pessoas com situações, com questões semelhantes, foram se aproximando. Então, o meu trabalho, na verdade, começou sendo desenvolvido dentro de igreja, porque foi de encontro a essas pessoas que, como eu, estavam experimentando situações diversas e que não estavam sabendo como lidar, lógico, né? Como eu disse ontem, na live que eu fiz com o Caio, quando eu só tive ideia do que eu queria a partir do que eu não queria. Então isso já foi, assim, foi o pontapé inicial de tudo. Então, esse hoje se tornou o meu trabalho, né, como analista, como mentora, como terapeuta. Tudo isso que eu faço hoje começou a partir desse tempo, onde eu comecei me autodesenvolvendo, me autoconhecendo, trabalhando minha base, meus limites, meus perrengues, que não foram poucos. Então, assim, hoje em dia eu falo muito assim, que começou em mim. E o que eu partilho hoje tem o conhecimento, tem a base teórica, hoje tem a formação acadêmica, né, na área da psicologia. Passamos também pela formação de coach, terapeuta sistêmica, né, enfim. Todo esse conjunto de coisas resume numa única coisa, uma forma de acolher quem precisa de uma forma humanizada, né? Porque eu não estou aqui para... Eu sempre digo assim que eu não estou aqui para cagar regra para ninguém, para dizer o que está certo, o que não está. Eu apenas quero contribuir com quem precisa de mim, de uma forma personalizada, né? Porque o contato de humano para humano, ele é para além das técnicas, das regras, é para além da estética, do marketing, que hoje está, né, uma loucura. E é para além de tudo isso. É um contato que conecta e transfere, faz essa transferência, né, de um para o outro de uma forma benéfica. E assim, esse tema para mim que nós viemos aqui hoje conversar sobre, para mim, assim, é o pilar da minha vida. Porque eu preciso disso 24 horas, 25 horas por dia. Porque na passada quem não precisa? Né? Quem nunca precisa, Luciene? Pois é. Porque é essa a intenção, é como eu disse para você. Essa temática, ela vem de encontro com tudo aquilo que nós queremos propagar. Porque é como você disse, eu só encontro a minha essência sendo na estética, sendo na massoterapia, na psicanálise, na psicologia, através do meu eu.
Porque de nada vale o meu eu interior se eu vou procurar, um exemplo, um profissional da área estética, porque eu não estou me sentindo bem com o meu exterior. Aham. Aí eu vou consumir. Mas aí eu faço tudo que eu tenho que fazer exteriormente. E o meu interior, como está? Porque eu não vou ver resultado. Então a gente precisa trabalhar nesse todo a base, para que assim seja benéfico, né? E a gente possa valorizar cada um dos profissionais, inclusive nós, Exato, né? Então, exato. isso é gratificante. Então, você não está errada. Não existe o certo, não existe o errado. Você está no caminho certo. Você está se autoconhecendo novamente. E é isso, então, que nós gostaríamos de saber. Essa inteligência emocional à moda antiga, que, na verdade, Babado, babado, muito babado. tem alguém dizendo aqui, ó, Lu, estou à disposição. A Mônica é uma querida. Ela é uma querida. Nós já fizemos uma live juntas e, assim, foi muito gratificante a live que nós fizemos juntas. E é como eu disse, eu sempre estou tendo essa oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. Algumas ainda estamos interagindo e eu vou crescendo com essas pessoas, né? E desde esse, eu digo que desde esse marco, né, onde eu estabeleci para mim o que eu queria saber sobre a minha própria pessoa, para mim foi um divisor de águas, eu coloco como sendo um divisor de água, porque eu tinha diante de mim um desafio, né? E eu sempre venho me desenvolvendo, sempre que eu preciso evoluir em alguma coisa, geralmente vem a partir de algum desafio. Então, quando eu Sim, propus inteligência emocional à moda antiga, é porque a gente tem uma base teórica, né? Eu até fiz um post lá no meu feed, na minha headline, na minha timeline, porque eu coloquei lá os termos técnicos, né? Assim, a descrição mais corretinha, mas a gente não passa muito por essa coisa, tipo, etapa, etapa, etapa. Porque tudo parece sim. um ciclo. É muito cíclico esse movimento. Você evolui em uma área e você vai dar um giro de 380 graus e aí, de repente, você para e volta para resolver um outro ponto que ficou ali disperso. Então, por isso que eu Verdade. digo que sempre é um movimento, né? E isso, para mim, tem sido muito claro, né? E ontem eu quero pegar emprestado a pergunta que a Moni fez, que é como que a gente como que se desenvolve essa inteligência? Então, falando do meu ponto de vista, da minha percepção, da minha observação, que eu falo assim que os cientistas observaram ratinhos, bichos e tal, eu observo meus bichos também. Porque aí todos os bichos que passam por aqui por casa, e olha que aqui em casa a mistura é bem grande, tá? Porque tem gato, cachorro, agora cachorro e passarinho também. Ai, Geralmente que beleza. essa mistura não combina, né? Sim. E para acabar de misturar bastante mesmo, ainda tem uma gata parida. Você imagina Ah, uma gata parida com uma cria de 4 filhotes que já me deixou meu cabelo em pé, que eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque tinha que proteger. Só que a gente estava fazendo tudo certinho e não tínhamos noção até hoje, né? Que hoje, graças a sim. Deus, já consegui colocá-la no lugar certinho dela, com os filhotes, porque estava no meu território, aqui estava no meu território, sabe? E isso estava me desestabilizando um pouco. Nós tivemos que nos organizar aqui para poder resolver todo Sim, o perrengue. Aqui, o perrengue da gata. Eu vou fazer ainda uma live com com esse sim, nome. sim. O perrengue da gata, porque é muita coisa. Então, pensar nessa inteligência emocional à moda antiga me transporta para toda essa vivência humana, pessoal, individual e íntima
que eu vim experimentando até aqui, porque eu lembro que logo assim, no começo da pandemia, quando eu comecei a trabalhar online, né, criar meus atendimentos online e servir com o meu trabalho, né, por essa via de transmissão, eu lembro que eu comecei com um programa de inteligência emocional chamado SOS Escalada, que era justamente para resolver urgências. Sim. Era um programa de 30 dias, onde nós trabalhávamos conteúdo, suporte emocional, resolução de questões pessoais de urgência, e tudo isso, assim, em 30 dias, sabe? Sim. Nós fazíamos uma análise do urgente e tínhamos que planejar, que identificar, que direcionar tudo ali, e ainda por cima com muita clareza, porque não dá. Não sei se você vai concordar comigo, que às vezes a gente fica confuso porque a gente não tem clareza. Verdade. Né? Verdade. Aquilo que você não faz direito é porque você ainda não sabe que pode fazer daquela forma. E se você sabe e não conseguiu botar em prática, é porque ainda está faltando, né? Ainda existem lacunas do como você vai fazer aquilo. Então, a primeira forma que eu comecei pensando em inteligência emocional foi dentro desse programa, né, de inteligência emocional que eu criei. E a metodologia era pensar a partir da modalidade esportiva escalada, né, todos os princípios de uma escalada. Então, na verdade, quando eu olho para trás e vejo esse programa, pensar inteligência emocional conforme essa modalidade esportiva foi muito desafiador, porque na verdade, o grande desafio de todos nós. A gente quer ter autoconfiança, a gente quer ter autoconhecimento, a gente quer ter produtividade, enfim, a gente quer estar empoderada. Só que, geralmente, o que a gente aprende? A gente aprende essa via de empoderamento de fora para dentro. E aí a gente pega um monte de questões, de conceitos, de dizeres, de jargões, de teorias, de filosofias, e pega aquilo tudo e abraça e fica carregando. Não é? Né? E de repente fica pesado caminhar com aquilo, porque de repente tem coisa que a gente não concorda. E assim, eu não gosto, e isso tem pessoas que vão discordar do que eu vou dizer agora, e tá tudo certo. Eu não gosto de me denominar, por exemplo, feminista. Eu não sou feminista. E não porque eu tenha nenhum preconceito na área. Na verdade, eu percebo que a pessoa, quando se posiciona como feminista, ela precisa abraçar alguns comportamentos, ela precisa defender algumas bandeiras, ela precisa se associar a uma raiz, e às vezes ela não dá conta. Eu não dou conta. Eu vi que eu não dou conta. Então eu falei, peraí. Opa. Né? Sim, com certeza. E eu até nem vejo por esse lado, viu, Lu? Tão feminista. A gente querer trabalhar apresentando o empoderamento interior de uma forma saudável, isso não é questão de você querer ser militante ou feminista ou algo parecido. Eu acho que a gente está aqui para propagar mesmo. Sim. Né? Valores. E eu percebo que quem nunca veio dessa renovação da pandemia, tudo bem, de uma forma tão triste, mas ao mesmo tempo levou as pessoas. Eu também vim de projetos da pandemia que me renovou, porque eu nunca me vi em frente às câmeras. E eu tive um projeto a qual eu tive que, nós tivemos em equipe que desempenhar esse projeto por 4 meses. Você foi 30, o meu foram 4 meses. Então, assim, nós tivemos que nos reinventar.
E com isso, foi tão gratificante, porque eu não me via aqui hoje se não tivesse esse desafio. Não seria eu hoje aqui propagando uma tríade, a importância de valorizar em todos os aspectos a cada profissional, a cada trabalho e o que de melhor tem para a nossa saúde, o nosso bem-estar, de forma saudável e consciente. Sim. Então, não é militante, não é questão de ser militante, de ser feminista, a questão é de ter uma egrégora aqui e a gente poder levantar a Isso. bandeira. É Né? isso aí. Eu acredito eu acredito, na verdade, em síntese, né? Eu acredito, na verdade, num empoderamento emocional feminino genuíno, sem ser numa força sem usar uma força política, sem espiritualizar tudo, sem cientificar tudo também, mas assim, conseguir entender a partir do que a gente aonde é que a gente pode funcionar melhor. Porque pensando nesse empoderamento emocional, quando eu estava fazendo essa pesquisa, para entender essa forma, né, de se equilibrar na vida, que você abriu sua fala falando disso, né? Essa forma de equilibrar na vida, porque eu queria muito entender o que era equilíbrio emocional. E pelo conhecimento teórico, você tem várias explicações. Várias explicações. Mas eu ainda sou daquela, por isso que eu coloco a moda antiga, porque eu ainda sou daquela que eu preciso entender na prática as coisas. O que é o quê? Então, entender o que é equilíbrio emocional, quando eu olho para algo, porque até uma coisa que eu acabei fazendo uma diferenciação ontem, né? Na minha conversa com o Caio. Nessa modalidade esportiva, existe quem escala, por exemplo, apenas por um esporte urbano. E aí se faz escalada em paredões construídos exatamente para aquilo ali e tal. Tem um nível geralmente é para iniciantes e tal. Mas existe os esportistas radicais mesmo, que têm experiência, que né, são aprofundados na modalidade, que eles praticam esse esporte na natureza. E na natureza a coisa não é tão fácil. E foi aí que foi meu start, porque quando a gente pensa em nós mesmas como ser humano, né, como seres humanos, a natureza não é tão simples de ser entendida. Não, jamais. Nós que complicamos, não é? É nós que nem assim, eu sou daquela opinião também de que cada um à sua maneira, a gente, mesmo não compreendendo, não aceitando, mas você tem que respeitar o espaço de cada um. Sim. Porque cada um somos seres pensantes, cada um com a sua ideia, a sua maneira, a sua ideologia. Quem sou eu para apontar o dedo, né? Então a gente precisa estar aqui, sim, se apoiando. A maneira, respeitando, olha, que legal, algo de bom você tem para mim, através do seu trabalho. Mesmo às vezes eu não aceitando algumas técnicas, mas alguma ali vai trazer como exemplo mesmo e vivência para o meu dia a dia. Então, por que não me dar essa oportunidade, essa chance de ir até você para um cuidado, né? Interno, né? Porque não basta apenas eu ir, mesmo que eu vá para fazer um procedimento externo, mas primeiro ouvir o profissional. O que de melhor ele tem a apresentar. Porque nem sempre aquilo que eu quero, né, Lu, de repente você vai me dar sugestões e apresentar resultados que nem eu mesmo tinha imaginado, para que isso pudesse surtir e chegar naquele resultado 100% que eu... Sim. Então a gente precisa se policiar nisso.
feminista ou masculina ou não, a gente precisa se permitir, né? Você faz um Exatamente. trabalho com mulheres, mas tem pessoas que fazem um trabalho no todo. E isso a gente tem que acolher mesmo, que aceitar. E a tríade é isso, porque para o meu corpo estar bem nutrido, eu preciso que a minha mente esteja também, assim como você também citou, né, que você ainda é daquele tipo da teoria. Indiferente disso, vamos buscar essa teoria e transformá-las em ações e também a nossa espiritualidade, para que a gente se coloque em pé, né? E que a nosso alicerce, a nossa base, ela seja uma base nutrida, sem doença. Porque Sim. como nós citamos na live que tivemos essa semana, quantas ações e reações patológicas muitas vezes nós temos, queremos soluções para aquela patologia, sendo que a solução maior está em nós, Sim, sim. não é? Por exemplo, aproveitando que você falou que você fez esse comentário sobre as patologias, nós estamos experimentando num tempo, né, de uns 3 anos para cá, um boom, uma explosão de patologias, né? Tanto que acredito eu, que daqui a uns 5 anos, talvez muito menos, mas eu vou colocar assim, né? Vou dar uma distancinha, que vão ter que recalcular tudo e dar novos nomes para as coisas, porque as coisas estão se ampliando. Antigamente se falava em depressão. Hoje não, hoje já tem vários tipos de depressão, se classifica vários tipos de Sim, depressão. A ansiedade, hoje já se classifica vários tipos de ansiedade. Eu não estou dizendo que isso já não existia, que já não tinha classificação. É porque antes não era propagado, não se sabia sobre essas coisas. E sim, assim como a inteligência emocional, antes, quando se falava de inteligência emocional, autoconhecimento, capacidade de identificar o que eu sinto, de identificar o que o outro sente, de nomear o que eu sinto, regular o que eu sinto, de ter autoconsciência, verdade. de gerir minhas emoções, sabe? Assim, eram coisas muito Sim, pontuais, muito pontuais. E cada vez que a gente vai pensando, na verdade, eu até escrevi uma colinha aqui, num ponto aqui que eu vou achar ainda onde é que foi que eu coloquei, porque foram várias coisas que eu selecionei aqui. Quando a gente pensa no ser humano em si, né, como essa, eu falo assim, que sempre é um pacotinho de um monte de coisa junto. sim, sim, Porque falar de uma pessoa, antigamente a gente dizia bem assim, porque aquela pessoa tem a personalidade ruim, ou tem a personalidade forte, ou essa pessoa sim, ela é problemática. Hoje, principalmente no nosso campo, o que a gente precisa avaliar em primeira instância? Não é o que é bom ou o que é ruim, é o que existe ali, que, verdade. que transparece dessa forma. O que existe ali? Porque quando eu olho para o que existe ali, primeira coisa que eu vou olhar não são as emoções que estão expressas, que eu estou vendo. Eu vou ver um conjunto de coisas que está interagindo internamente dentro dessa pessoa. E eu Sim, começo muito, hoje em dia eu estou muito assim, naquele entendimento. Por isso que eu disse que inteligência emocional, a moda antiga, ela na verdade agrega 2 fatores. Esse equilíbrio emocional da natureza, esse equilíbrio na natureza, né? Esse equilíbrio, você conquistar um equilíbrio pessoal na sua natureza. O que isso significa? Você conseguir se equilibrar se respeitando. sim, Porque você não vai vestir uma caixa e se colocar num pacote e eu sou. Não, eu estou sendo isso aqui agora, mas qual é a possibilidade dentro da minha natureza? O que a minha natureza desenvolve dentro disso aqui? O que eu posso sim, desenvolver? Quais recursos que eu tenho e quais recursos eu não tenho? O que eu preciso verdade. desenvolver?
para onde sim. que eu vou? Aqui, oncotopo, oncovô. Não é? É bem, sim. Porque de nada vale eu querer ser respeitada por você, se nem eu mesmo me respeito. Uhum. Onde está aqui o meu posicionamento da minha persona em si, para com essa preocupação maior, olhando dentro de mim? Porque é tão, eu até sempre, eu sempre cito, né? É tão Aham. ruim você falar bem de você mesmo para com você, não é? Se pedir para você se denominar, falar algo de bom, positivo de você, dar adjetivos, você vai pensar nos piores adjetivos para você, né? Uhum. Do que os melhores. Sempre há comparações. Sim, E aí? sim. Se nem você te dá essa possibilidade, quem você vai exigir que te dê? Isso é um ponto muito importante, porque o que que acontece? Um dos maiores, e eu vou colocar dos maiores porque eu não vou entrar em outros pontos, eu quero entrar nesse ponto. Um dos maiores medos que a gente carrega geralmente é o medo da rejeição. Sim. E o que que acontece? O medo da rejeição, ele tem um agravante. Primeiro que ele se desenvolve sendo reforçado desde a infância, a começar pela gestação. Então, hoje em dia, a gente tem formas de olhar, de saber, de verificar as raízes dessa rejeição. Só que se você for perceber, a maioria das pessoas que ainda de repente não tem esse conhecimento de si, não sabe como funciona e não tem como enfrentar sabendo que o maior medo é da rejeição. Mas só uma diquinha, tá? Se você que está aí com a gente, se você compete muito, se compara muito, tá? Já vou dar um spoiler. Se você compete muito, compara muito, se você se esquiva muito, porque aí tem quem não compete, quem não se compara, mas tem aquela pessoa que nem dá a cara no sol, nem aparece. Verdade, Aí fala assim, não, verdade. porque eu não me comparo com ninguém, eu não sou competitiva. Te digo que aí tem uma raiz de rejeição falando assim, muito alto. Por quê? Sim. Porque a rejeição, dentro, enquanto dor, né, ferida, né, dentro da sua estrutura psicológica, daquilo que foi formado, construído na gente, o que é essa rejeição ela traz? Ela traz um medo muito grande de existir. Muito, muito. Muito! E às vezes, se você perguntar para alguém assim, fulano, o que você pensa sobre isso? Não, eu não tenho medo de existir, imagina. Não Mas é? olha, eu não aceito os desafios, eu recuo diante de coisas que vão me tirar da zona de conforto. Ai, porque eu só faço aquilo que me deixa extremamente segura. Ai, porque eu não dou minha opinião, porque se eu der a minha opinião, vai que alguém vai, né, pensar isso ou aquilo. Eu não faço mudanças significativas por causa disso, por causa daquilo. Gente, eu vou falar para você, o meu primeiro enfrentamento e esse enfrentamento, ele existe até hoje, está exatamente aí. Por quê? Porque para a gente superar o medo da rejeição, a gente precisa se tornar autorreferência. O que é isso? É você conseguir construir a partir de você uma referência sólida, segura, dentro daquilo que você quer, com os seus valores, com a sua intenção, com a sua alma, com aquilo que faz seu coração cantar, sabe? Sim, É você se assumir completamente, de modo sim. incondicional, aceitando até os seus defeitos. E isso Sim, não é. porque não é fácil, né, Lu? Não é fácil, custa, mas a gente tem que deixar isso de lado. Como nós já tivemos a oportunidade de conversar, né, nos bastidores, a respeito. Principalmente, imagine se a gente não enfrentasse todos esses tabus.
e quebrasse esses paradigmas, Pois é. estaríamos hoje aqui trocando experiências. E vou falar uma coisa, se você não estaria, nem eu, viu? Porque a primeira live que eu fiz foi offline, porque a sabotagem era nível hard. Porque Não o é? medo de me expor, o medo do que iriam pensar, o medo do que ia ser falado, o medo de mostrar minha opinião, de falar o que eu pensava, do que, sabe? Era absurdo. Então, eu já comecei Sim. me sabotando aí. Só que aí, eu fui me autoconhecendo e nesse autoconhecimento, o que é importante a gente perceber? A gente separar o que é da gente e o que é do outro. Sim. Porque, às vezes, alguém vai falar alguma coisa sobre nós e aquela coisa não é nossa. É sobre a pessoa. É. Se isso me afeta de alguma forma, eu estou concordando. Sim, muito! Inclusive, olha, você lembrou uma fala de um livro que eu estou lendo, e ontem o autor disse mais ou menos isso, que você acabou de dizer. Que legal. Porque como né, estou aprofundando mesmo esse projeto da Tríade, então estou buscando informações precisas para estar levando adiante, não só trazendo em lives, porque graças a Deus eu percebi que é um projeto que veio para ficar e a gente vai ter novidades por aí. Então, eu estou buscando apresentar o melhor conteúdo para com isso. E ontem eu li num dos livros que eu estou lendo, o autor disse mais ou menos isso. Porque muitas vezes nós temos medo. A gente tem que lembrar que quando a gente aponta um para o outro, tem três apontando para você. Né? E um fica meio que na berlinda, ele não sabe se aponta, né? Porque a gente está num bang bang. Então, isso leva a gente a refletir e buscar nesse momento, né? Se eu estou me intitulando e me julgando com o meu corpo, o externo, vamos procurar um profissional, então, né? Vamos procurar uma terapeuta. É tão bom. Opa! Oi, tô te Oi! ouvindo. É tão bom fazer terapia, né, Lu? Oxe, demais. Oi? Muito bom. Oi. Oi? Voltou. Oi, Voltou. congelamos. Eu congelada aqui, você aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A Neide disse que tá Oi. travando. Gente, vai Então, eu não dando. sei. Ah lá, travou para as duas. Então é assim, Lu, é uma coisa que. Opa, Tô te ouvindo, tô te voltamos. ouvindo. Toma aqui. É uma coisa que a gente precisa mesmo refletir, levar isso em questão, né? Como que está a minha Exatamente. tríade? Né? Será que antiga? A moda antiga não é voltar às origens, mas assim, o que de melhor nossos antepassados puderam contribuir para conosco hoje, ou até mesmo eu, através das nossas dores também, né? Não só das nossas alegrias. O que nos fortalece hoje? Pois é. Você disse que você tem uma tríade, né? Eu também tenho uma. Porque eu trabalho com, na Que verdade, bom. isso até tá na minha bio, né, na minha descrição. Eu trabalho com comportamento, imagem e estilo. E assim, mas o que significa isso, né? Na verdade, quando eu elegi essa tríade, esse tripé, né, de trabalho, foi a partir de uma mentoria que nós passamos a ofertar.
E essa mentoria se chama Presença Feminina. E o que o Presença Feminina traz, né? Porque nós temos a mentoria Presença Feminina é um curso mentoria, na verdade, porque a gente trabalha vários conteúdos, além da análise comportamental e ainda com o direcionamento desse comportamento a fim de alcançar o objetivo desejado. Beleza. Então, primeira coisa, você falou do corpo. E a primeira coisa que a gente pensa nessa mentoria é o comportamento, porque o comportamento é uma somatória de experiências, de vivências e de mecanismos que atuam dentro da gente. Então, eu falo assim que eu sempre olho para a mente primeiro, porque para entender o funcionamento da minha mente, eu tenho que olhar para o cérebro. Não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho que olhar para o cérebro. Porque, inclusive, eu tinha até essa imagenzinha aqui, mas eu guardei ela, sabe, escondi ela. Mas eu tenho sempre à mão aqui uma imagenzinha de um cérebro. E aí, na base, né, da medula espinhal, a gente tem o que é chamado de sistema reticular, né, que é uma agregação de neurônios, e ali um dos neurônios, né, um dos fatores que existe naquele cantinho ali e que influencia uma boa parte do cérebro é a dopamina, é a serotonina. E isso, assim, é muito importante, por quê? Porque o quanto o meu cérebro interage com o meu corpo e o meu corpo interage com o ambiente é o quanto que eu vou também expressar, tanto no que eu sinto, na minha reatividade e naquilo que eu vou produzir enquanto pessoa, enquanto personalidade. Então, primeiro a gente fragmenta tudo, sabe? Por quê? Porque essa basezinha de neurônio, eu falo assim, uma basezinha, uma forma assim, bem diminuída de falar, mas que na verdade ela é muito, muito ampla, porque ela vai influenciar o córtex cerebral, ela vai influenciar outras áreas do seu cérebro, que vai fazer com que você perceba, com que você foque, com que você tenha, construa seus comportamentos, inclusive para alguns profissionais, eles chamam esse sistema, né, reticular ascendente, de porteiro da consciência. Porque ali está, como se fosse uma antena parabólica que está enviando sinais e recebendo sinais. Então, influencia todas as áreas. Então, quando eu falo de que será que a inteligência emocional não seria um treino cognitivo ou até mesmo um direcionamento ou uma dopamina direcionada? Por quê? Porque a partir do momento que eu treino a minha mente a partir de conhecimentos, a partir de novas atitudes, a partir... Gente, olha, o que eu estou falando aqui não é fácil, é simples, mas não é fácil. Não. Porque eu falo assim, que a minha mente, hoje em dia, a percepção que eu tenho da minha mente é tipo de cavalo selvagem, sabe? Que eu tô aqui e de repente, brum, já fui para outro canto. E se eu me deixar, eu vou. E não volto. Então, o meu dia a dia é constantemente pegando a rédea, volta aqui, estamos aqui, volta. Por quê? Porque assim eu consegui identificar o quê? Identificar aonde é que eu consigo produzir com mais eficácia, a hora que eu já não estou dando conta mais, a hora que a ansiedade começou a borbulhar e subir, a hora que a tristeza começou a dar uma cutucada mais profunda, a hora que o cansaço bate. Então, eu consegui aprender a identificar essas coisas e parar e me escutar e falar, peraí, calma lá, não é? Vamos aqui, respira. Sim. Para. Entrega. Eu costumo dizer isso.
Principalmente se você estiver num lugar onde tenha algo assim da natureza. Saia na varanda, saia na calçada, contemple a natureza, escuta o cantar dos pássaros, dos animais, o latido do cachorro. Isso é muito bom, né? Eu falo que é tão gostoso que o meu despertador são os pássaros. Eu não tenho pássaro aqui em casa, são os pássaros mesmo da natureza. E às vezes tem vídeo, às vezes, quando eu faço, né, algum stories, alguma coisa, e está ali de fundo. E outro dia perguntaram: Nossa, você mora próximo a uma floresta, ou você tem pássaros na sua casa? Não, são presentes mesmo da natureza. E isso eu percebo que traz uma paz interior, principalmente quando a gente está nesse processo que você acabou de citar. A cabeça cheia, né? Ou tá quase infartando ali, vamos Sim, respirar, voltar em si e resolver o problema, porque fácil não é, mas também não é impossível esse não auto-permitir. é. Não é. E uma coisa, quando eu falo desse processo de você se enxergar, por exemplo, eu com essa carinha de bebê, tá, gente? Já tô com 4,8, né? Então, já sabem, né? E vem uma série de coisas que, Amigo, estamos no mesmo barco. pois é. Então, existe hormônios, existe climatério, menopausa, estresse, existe expectativas, existe tudo, e tem um conjunto de coisa que mistura biológico, metafísico, mistura tudo. E se a gente não Sim, saber, não souber separar as coisas, a gente não consegue se posicionar com aquilo que é jamais. nosso. A gente não consegue se Sim, posicionar com aquilo que é nosso. Por isso que eu digo que, ao mesmo tempo que é um treino cognitivo, porque esse treino cognitivo vai desde você organizar a sua rotina dentro de blocos, de, de, de atividades diárias, né, de tarefas diárias, porque todo mundo sabe o horário que melhor funciona. Hoje em dia, sim, eu te digo que eu funciono melhor pela manhã, pelo dia. Hoje eu estou, mas eu já fui noturna. E sim. quando eu era noturna, eu podia ficar a noite toda em claro até às 5 da manhã. Dali para diante, pane no sistema. Agora já é o contrário. Eu Agora, Desculpa, eu estou rindo porque às vezes minha família que ri. Eu nunca fui noturna. não, eu era completamente Ai, noturna. menina, assim, tem que ter, sim, um limite. O reloginho já Tem. começa ali. Mas eu nasci não Pois é. predestinada em comum acordo com as nights da vida. Tem um limite. Pois é, eu podia, olha, eu estudava à noite, eu escrevia à noite, eu fazia tudo à noite. Só que eu tive que, quando eu quis migrar por dia, né? Porque por que eu quis migrar? Né? Aí vem o posicionamento. Eu quis migrar por dia porque eu percebi que a minha qualidade diurna, ela era muito ruim. Da hora que eu acordava pela manhã até às 2 horas da tarde, eu estava ainda assim, ó, em estado de snow, sabe? Rodando lentamente. Aí a partir das 2 horas da tarde, pum, parecia que eu tinha tomado um energético, sabe? Sim, eu sei. Então, né, vice-versa, eu já sou de manhã, eu não adianta planejar, ai, olha, feriado, vou ficar na cama até altas horas. Não Não, consigo. pois é. Aí eu quis trocar, né? Eu quis trocar para me dar maior produtividade. Hoje já existe estudiosos que dizem que
às 10 horas da manhã o nosso cérebro tem um pico, e esse pico Sim. faz com que a gente absorva melhor conhecimentos e tal, estudos, a gente está mais alerta para as coisas. Eu falei assim, calma lá. Então, hoje em dia, eu diria que das 5 e pouco da manhã às 10, eu estou imersa em conhecimentos. Sim. Daí para diante, eu vou aplicar. Então, hoje eu consigo direcionar, mas nem sempre foi assim. E de vez aí alguém pode dizer assim, nossa, mas então você conseguiu dar uma virada de chave. Não, tem hora que ela desvira. Tem hora que desvira e não desvira de uma vez, não. Você vai dormindo cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, cada vez mais tarde, e quando dá por si, você já voltou à rotina de antes. Né? Eu falo, não, peraí, volta. Porquê. Aí volto Segundo de novo. Os chineses tem um porquê, né? Tanto é que na medicina chinesa a gente apresenta o pentagrama chinês. Não sei se você teve a oportunidade de já passar por esse processo. Ele é maravilhoso. Então ele é assim um processo a qual você consegue a conhecer melhor o seu paciente através das práticas integrativas e o que de melhor você pode contribuir no tratamento através da massoterapia. Então, quando você traça esse pentagrama, ali estão os órgãos, quais são os elementos que fazem parte, o porquê daquele ciclo, entendeu? Que legal. Então, tem um porquê. E ali também você já descobre se você é muito ansiosa, se você é uma pessoa muito calma, ou se você é uma pessoa que é muito retraída, ou não, como está a sua alimentação. Então, é todo um processo que vai te levar a essa descoberta, o porquê de tal coisa. Exatamente. E eu não sei se você acredita, né? Eu gosto de observar, de aprender com tudo que existe que possa ser agregado ao meu trabalho, né? Eu gosto de estudar astrologia de uma forma informal e eu comecei fazendo isso também a partir desse estudo do meu comportamento, né? E foi bem interessante porque eu descobri o quê? Que no meu mapa eu sou 6,5% fogo e o restante, água. Ai, Neide, depois vai ficar gravado, você vai ouvir, tá travando, acho que é por conta do tempo, eu não sei aí, aqui tá chovendo, aqui tá desde hoje, pode ser isso. À noite, tá, de manhã a internet já não tava muito boa, mas dá pra gente tocar live. Vamos levando, depois ajusta aí. Então, entender se quando a gente olha assim, mais da metade fogo e a outra metade água. Eu entendi a partir disso o grande dilema que eu sempre vivenciei. Exatamente isso. Uma hora eu tô lá naquele pico fazendo tudo e correndo atrás e dando conta, múltiplas tarefas e tal, e de repente, ai, nossa, parece que tudo desmonta dentro da gente, que aí a gente não sabe nem onde está e para onde que vai. E aí, gerenciar isso, aprender a gerenciar isso foi muito importante para mim. Porque o não saber me levou a ter uma depressão, um quadro de depressão que durou 4 anos. Sim. Então, assim, por quê? Essa crise que foi desencadeada, né? Ela, de repente, surgiu do nada? Não. Ela já vinha, ó. Desde a minha primeira gestação, eu já tinha tido depressão pós-parto. Só que a gente faz o quê? A gente olha pra gente e segue o baile. Ah, tá acontecendo isso? É normal. Os hormônios estão desregulados por causa da amamentação, por causa disso, por causa daquilo outro, e segue o baile. Verdade. Aí vai no médico, o médico passa um remedinho, vamos dormir e tal, vamos controlar,
E aí você vai carregando irritação, vai carregando insônia, eu carreguei muito tempo. Irritabilidade, insônia, um estresse emocional absurdo. Então, chegar aos 30 e poucos anos e ter uma crise depressiva foi a somatória de várias coisas que só precisou de um estopim para, bum, explodir, né? Consegui sair dali a partir de um posicionamento, mas é o que muitas pessoas dizem, inclusive perguntam, né? Depressão tem cura? Eu costumo dizer assim, a gente precisa entender o que é o contexto, o que é o significado de curar uma coisa. Sim. E eu peguei para mim um conceito de cura muito importante do processo de fazer um queijo. Por quê? A gente não fala curar o queijo? Como é que cura o queijo? Como é que cura o bendito do queijo? O queijo, o queijo, ele é curado muito. É por isso que eu falei, eu preciso entender as coisas a partir de uma prática. Então, como é que cura um queijo? O queijo, ele é curado a partir de que ele ganha consistência. Quanto mais consistência ele adquire, mais, a gente costuma dizer, quando fala assim, nossa, muito curado esse queijo, tá o quê? Muito duro. Olha, que diferente ponto de vista. Sim. Então, tá muito curado esse queijo. Aí há quem não, eu gosto de muito curado assim, porque eu vou aproveitar como petisco, como não sei o que e tal, a culinária vai ser outra e tal. Mas para uma degustação mais livre, ele meia cura, como diz, né? É que é o ideal. Tanto é que nas embalagens já vem queijo meia cura, porque ele não é duro, mas também não é molenga. Então, assim, isso é muito importante da gente refletir, porque quando a gente fala de curar o queijo, a primeira coisa que você vai fazer com esse queijo é dar atenção para o processo dele. Então, eu criei uma hashtag um tempo atrás, bem assim, respeita seu processo. Então, a partir de agora, eu serei meia cura. Pois é. Entende? Porque você dá aquela atenção. Então, o processo de curar é o quê? Você dá atenção a um processo evolutivo de alguém ou de alguma coisa. Sim. Você vai dar atenção. Você vai dar atenção, vai cuidar. Então, ó, dá atenção, cuidar, tá? E promover os recursos. Por quê? Porque você vai ter que transferir de vasilha, você vai ter que transferir de ambiente, você vai ter que vigiar o ponto, se está certo, se está dentro daquele... Então, a gente precisa olhar para a gente também com esse olhar. Então, curar, para mim, hoje, tem esse sentido. Então, a depressão tem cura para mim? Dentro desse conceito, tem. Por quê? Porque você vai desencadear uma crise depressiva e nesse processo de desencadear essa crise, se ela é leve, profunda, se ela vai ter... vai ser acompanhada de algum tipo de transtorno, de psicose, de outras comorbidades. O que tem nessa depressão? É o que vai definir como é que ela vai se manifestar daí para frente. Se eu vou precisar fazer uso de medicamentos, se só a terapia vai me ajudar, se eu vou fazer uso de medicamento, de terapia e de recursos paliativos, por exemplo, que hoje em dia, por exemplo, vou mostrar o que eu nunca mostrei. Eu adoro fazer uma surpresinha dessa. Tá vendo essa maletinha aqui? Essa maletinha aqui é a minha maletinha de segredo. Adoro. Ah, legal. O que tem aqui? Óleo essencial. Imagina! Mais óleo essencial. Eu estou com um deles aqui. Pois é. Aí, ó. Somos dessas. Então, Né? Sinergia, tá? Tudo preparadinho para mim, para eu poder justamente suportar a minha demanda. Ó, tem mais caixinha. Uma caixa aqui é assim, uma caixinha dentro de outra caixinha, com mais óleozinho. Sim. E eu tenho levado isso para as minhas terapias, por quê?
Porque isso tem ajudado. Como eu disse, você precisa... Eu não estou aqui dizendo que você tem que deixar uma coisa e ir para outra. Não, você agrega. Porque se você toma sol de manhã, se você caminha, se você vai à praia, se você cultiva plantas, se você senta no chão, se você coloca seus pés na terra, sabe, tudo que é alternativo também agrega, também integra. Sabe, você ir, de repente, numa cachoeira, você ir, de repente, num rio, você ir num mato, como você falou, e, sabe, sentir a natureza, respirar. E tudo isso ajuda. E não é dizer assim, porque agora você vai curar a depressão. Não, não é. A gente não está falando, a gente está falando aqui, o que está sendo dito aqui? Que todos os sintomas que a gente experimenta, eles vão manifestar no físico, mas ele tem um histórico interno, anterior a esse físico, sabe? E que vai envolver o quê? Uma química, uma interação química, uma interação neurológica, uma interação cerebral e, por último, a sua própria interação com tudo isso. Sim. E por isso que é fundamental, né, a gente ter ali o protocolo do cliente, ter a anamnese para você saber, né? Há pouco mostrei o segredo, já faz parte do próximo atendimento, que eu vou utilizar em um atendimento, por isso que ele está aqui do meu ladinho. Mas, assim, é aquela coisa, a gente precisa, né, se permitir. Como um dia desses, eu atendi um casal de jovens, meninas, jovem mesmo. E eles, assim, no momento da triagem, não contaram. No final, um deles colocou em pauta. Só essa semana eu tirei a minha vida por 6 vezes. Aí eu assisti uma live sua, e aí eu te chamei para marcar. Mas antes, eu tinha, assim, conversado, porque eu senti durante o atendimento uma atenção muito grande por parte de um. E falei assim, tá bonito de vocês, assim, saírem mais, curtir mais a natureza, sabe? Esquecer um pouco o trabalho, corre, porque eu sei que faculdade não é fácil, Não. Trabalhar direto não é fácil, e às vezes acarreta mesmo, né, assim, muitas tensões e cobrança, tanto da família quanto do casal. Vão contemplar a natureza, vão procurar isso, procurar aquilo. E aí, onde entrou o assunto do suicídio, menina, Raquel, conta, eu arrepio, porque olha como são as coisas. Você elaborar um brand durante a sua sessão e não sabe de nada, e ali você, no momento da sessão, você sentiu essa necessidade de compartilhar para que ambos vá contemplar a natureza. Compra alguma coisa, vão fazer um piquenique em casal, né? Não só pensando em ambas as partes de intimidade, aí também é do casal, eles se reinventam entre eles. Mas, assim, uma forma mesmo de nutrir essa tríade do corpo, da alma, né, do espírito. Porque imagina você, né, ali se permitir o barulho das águas, ou até os pássaros. E fui surpreendida com esse relato, menina. Aquilo, assim, foi como se fosse... Eu me senti tão útil, porque eu não sabia até então que em menos de uma semana ela tentou suicídio por 9 vezes. Você sabe o que acontece? Uma coisa assim que eu presencio muito, né, nos meus atendimentos. E às vezes, assim, até a gente que trabalha com essa área, a gente até mesmo no nosso próprio contexto pessoal, existe momentos em que a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, e tal. Você também experimenta crises, né? Porque a gente aqui não está falando de semideuses, não. E uma coisa que a gente encontra muito, eu falei de enfrentar o medo da rejeição, e eu falo assim que são
irmãos gêmeos, né? Que é a rejeição e o abandono. E o que a gente percebe? Que a maioria dos sofrimentos, que estão aí em alto nível, vamos dizer assim, são originados na rejeição e também no medo de rejeição e também no abandono, na dor do abandono. Que a rejeição é o medo, traz um medo de ser rejeitado, e para isso eu vou desenvolver vários mecanismos para lidar com as pessoas, com o meu ambiente, com a sociedade, com o mundo, com a minha vida, e esses mecanismos de defesa vão nortear meu comportamento. Ok. Já a dor do abandono é um estado psicológico em que a pessoa ela não consegue dar conta de se nutrir, de se gerenciar, de se autocuidar, de se organizar. E eu falo assim que esse é um alarme gigantesco. Porque, às vezes, ninguém chega dizendo para você assim, olha, eu tenho dor de abandono. Não. A pessoa chega para você com problemas de finanças, consumismo. A pessoa chega para você com ansiedade, com insônia, com dificuldade de relacionamento. A pessoa chega para você com dependência emocional, relações abusivas. Sim. A pessoa chega para você com dificuldades de estabilizar no trabalho. Chega para você com dificuldades de interagir com as pessoas. E aí, quando você vai escavando, você chega lá, tem um abandono lá, gritando. Nossa, demais. Entendeu? Então, isso, às vezes, quando eu comecei a ter essa percepção, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não tinha experiência ainda, e eu falava, gente, mas parece que é uma série, né? E depois eu fui entendendo, eu falei, não, essa é uma dor universal. Na verdade, o ser humano está assim. Nesse presente momento, o ser humano está assim. E aí, mas e essas pessoas que estão por aí afora, que estão conquistando, estão batalhando, não estão sofrendo, estão prosperando, elas deram conta de elaborar conforme, como diz o outro, o conjunto que estava ali na cabeça delas. Elas deram conta. E tá tudo bem. Agora, existe, de fato, pessoas que não vai conseguir. E essas pessoas que conseguem, quem não consegue, o que vai demandar nisso, né? Vai demandar o quanto que a pessoa interage com a lógica. Porque quando eu interajo com lógica, eu vou eu vou observar a minha realidade e com os pés na realidade eu vou me programar, vou planejar, vou fazer. E, inclusive, existe até, Cássia, alguns teóricos que eles falam disso, tipo, que passado que nada, que o sujeito adulto saudável, o adulto saudável é capaz de dirigir sua vida para o futuro sem pensar no passado. Aí eu digo o seguinte, um adulto saudável. Agora, e quando o adulto não é saudável? Sim, a Neide está dizendo aqui, né, que ela perdeu a mãe dela com 4 anos e sempre teve sensação de abandono, porque a madrasta nunca substituiu a sua mãe biológica. Sim. Isso é uma falta. Que aí vem o outro lado, né? Já que ela puxou esse gancho, vou eu aqui, né, pegar emprestado. Porque o que acontece? Quando a gente tem essa dor de abandono e a gente leva essa dor do abandono vida fora e a gente fica com essa instabilidade emocional, porque fica, né? Então a pessoa é mais sensível, tá? Ela se afeta muito profundamente com as situações. Mas eu não sou chorona, eu não explodo, eu não reajo sempre. Pior. Porque às vezes a pessoa tem um nível de racionalidade que ela integra tudo, joga tudo para dentro, mas age com essa sensação de abandono e insegurança, que impera. Ela vai ficar dentro de um quadradinho, sem, de repente, manifestar o potencial que ela teria
sabe? Aquela coisa do pé de manga. Porque eu Sim. sempre dou um exemplo aqui em casa da semente, né? Que, aliás, quando eu falo que eu gosto de coisa simbólica, ó, vou pegar aqui agora. Ó, isso aqui era uma Sim. fruta. Isso aqui é semente de ameixa. Olha o que o tempo fez. Olha, Eu adoro esse souvenir, né? Isso aqui, ó, isso aqui é uma semente, adivinha de quê? Não, vou esperar vocês dizerem de que é essa semente. ai, ai, ai. Eu não me arrisco. Abacate. Sério? Abacate. Nossa, que perfeição. Abacate. Jamais E ia. aí, e eu observei a evolução dessa semente, por quê? Porque eu peguei ela, verdinha, assim, né, com a fruta e tal, e deixei ela secar, e ela secou, rachou, tá vendo? Sim, Secou a por tal isso. ponto de rachar. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu comparo ela com vários estados psicológicos que nós carregamos na nossa alma. Porque o que Sim, acontece? Se você pega uma semente de manga, se você deixa ela encostada na terra, só encostada, e o clima está fresco, bateu uma chuvinha, de repente o lugar tá umidificado. O que acontece? Ela brota, ela racha a casca e brota. Só sim, que ela racha a casca e brota, e porque é aquilo que é o impulso, é a potência dela. Assim a gente também faz. Às vezes a gente está num lugar não muito favorável, com uma condição de vida que não dá condição para a gente, mas a gente, na força da nossa própria potência interna, racha a casca e brota. Bota o broto verdade. para fora, mas esquentou o sol. O que acontece? Não tem terra para aprofundar. Não tem terra. Então, o que Não, acontece? Essa semente de manga, ela não vai se tornar um pé de manga. Muito male, um brotinho, e se botar um galinho para fora, umas folhinhas, ela não vai crescer, não vai virar árvore. Então, sim, a nossa maturidade psicológica dá para a gente esse potencial de crescer e gerar na nossa vida a potencialidade que existe dentro de nós. Só que sim. amadurecer não é um passo de mágica. É um. Eu falo assim que é um apanhado de coisas. Exatamente. Então, é, quando a gente percebe que existe essa dificuldade, é só olhar para a própria vida e falar: o que está repetindo? O que eu não tenho Verdade. conseguido há anos? O que eu estou querendo alcançar e não alcanço nem, pelo amor de Deus? O que está acontecendo? Olha para isso e começa a observar de perto, de preferência, toma nota, tá? Anota. Sim, E busque ajuda. Busque ajuda, porque aquilo que eu não dou conta de fazer sozinha, eu preciso de ter suporte. Então, quando eu falei da mentoria presença feminina, é exatamente isso que a gente trabalha. Porque a gente primeiro analisa todo o comportamento da pessoa, trouxe para a mesa todo aquele apanhado de testes, faz análise, faz devolutivo. oi, voltamos. Voltou? Até É, onde você você estava ouviu? fazendo uma pergunta, né, que
Oi, tô esperando você. Eu não quero perder nosso trabalho, Lu. Eu quero que Ah, você tá. conclua a mentoria. Agora a chuva está aumentando aqui, Ah, então é bom tá. a gente concluir antes que a gente perca esse trabalho maravilhoso, que eu estou morrendo de medo de perder. E com certeza a gente vai voltar para ter outros. Então, na mentoria, primeiro, como eu disse, né, os 3 pilares dessa mentoria é corpo, imagem e estilo. Então, primeiro a gente trabalha esse comportamento. Esse comportamento, a gente faz toda uma análise comportamental, coloca tudo ali, analisa, aplica o teste, né? Nós fazemos todo, eu falo assim que é uma caça às bruxas, que tem que nortear tudo ali, ver tudo que está ali. Depois, a gente vai trabalhar o quê? A imagem. Porque o que está fora, conforme está fora, não tem uma frase que diz assim, aquilo que está em cima está embaixo. Geralmente, o que está fora está dentro. Por quê? Sim. Porque quando eu olho para a imagem, e eu não estou falando aqui, mas e o que você vai dizer daquelas pessoas que estão todas trabalhadas no glamour e coisa e tal? Minha filha, se por dentro não estiver bem, vai transparecer nas linhas de expressões, vai transparecer no aspecto da face, que a gente também faz essa análise, sabe, dos terços, né, da face, e tudo diz. O brilho no olho, o aspecto do olho caído, a ruga na testa, tudo diz sobre um monte de coisa. Né? A tonacidade do rosto, tudo diz sobre... Eu não sei se você já presenciou, por exemplo, pessoas que ainda são jovens, né? E passa por algum processo que parece que o rosto faz assim. Sim, sim. Não é? É um impacto emocional. O impacto emocional que a pessoa recebeu, de repente, diante de alguma situação, trouxe para o rosto aquela aparência. Algumas outras pessoas não é no rosto, é no corpo. Aí entra a análise corporal. Porque a forma como eu estou interagindo, ela vai direcionar no meu corpo como é que eu estou interagindo com aquilo que está me acontecendo. Então, tudo isso são respostas que a gente consegue alcançar e a gente vai trabalhar o quê? Pegando aquilo que foi peneirado ali, captado ali, e direcionar de forma assertiva. Porque a minha imagem, o que eu vejo, hoje já existe, a partir da neurociência, né, que aquilo que eu contemplo no espelho afeta o funcionamento do meu cérebro. Se eu olho para o espelho e me sinto feia, lá dentro eu estou reforçando todas as minhas memórias de rejeição, de abandono, de baixa autoestima, de uma pá de coisas. Então eu preciso genuinamente olhar para o espelho e me sentir bem. E quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente se aceita incondicionalmente. Sim. Não tem outra forma. E é como você disse, a longo prazo, é uma mudança constante. Um dia após o outro, né? É só por hoje. Aí quando você de fato estiver bem consigo mesmo, porque eu me via assim. Eu fui assim um dia. Pois é. Você me descreveu pontuando isso. Sério. Sério. Você descreveu a Cássia. Porque a Cássia, ela se sentia a pior das piores, sempre, nunca tinha oportunidade de nada. Por mais que buscava conhecimentos, mas para ela não era capaz. Entendeu? E quando essa Cássia resolveu mudar, ligar a chave ali e se aceitar da forma que ela é, sem olhar para o lado, não que buscar conhecimentos do outro, isso é ruim, não é? É bom que você traga a sua... Mas eu parei de exigir muito aquilo. É como eu pontuei para você. Eu não estaria massoterapeuta hoje. Não estaria aqui conhecendo você, trazendo a tríade. Estaria escondida. E ninguém sabendo das minhas ideias.
Tá Então, por vendo? isso que eu falo, porque não é fácil. É Não. uma luta constante. E não falo para você que eu ainda não continuo. Continuo, mas hoje eu falo com propriedade. Hoje eu sei que eu posso e absorvo aquilo que de fato. E quando algo não está compatível aquilo que é a minha origem, eu não aceito. Não de forma de ser uma pessoa mal educada, orgulhosa. Não, que você tem que trazer para você aquilo que de fato te agrega. Sim. Quando vem algo que você sabe que não é para você, que não é você, e a pessoa jura que é você, não me fortalece. Eu não trago, eu deixo onde está e ainda falo. E, e é, e Valeu, é, mas isso e não é, me pertence. e é interessante, Cássia, porque quando você se aceita incondicionalmente, eu ensino para as minhas clientes, quando a gente está em sessão, que às vezes elas chegam tão assim, sabe, desestabilizadas, eu falo assim, vamos parar tudo agora, calma, se abraça. Aí tem um abraço que eu ensino, vou ensinar para vocês. Você faz isso, ó. É um abraço que você tem que, o máximo possível, sabe? Aí depois você solta o corpo. Qual a Nossa, que sensação? delícia! Olha que leveza! É uma Gente, forma. de Olha aqui, que leveza! acolhimento é maravilhoso. É maravilhoso. Olha, eu consigo ficar assim, um bom tempo nesse abraço. E é o meu abraço. Porque às vezes a gente está buscando em outras pessoas aquilo que a gente mesma pode se dar. É o que E, seu e, é, corpo quer. e, e, e é muito importante a gente pensar isso, porque às vezes buscar em outra pessoa aquilo que você mesmo pode dar é se colocar numa condição de dependência, de refém, de aprisionamento e até mesmo de desvantagem. E aí a gente não Verdade. evolui. Então, assim, esse trabalho que eu venho desenvolvendo, e eu vou concluir com essa fala, quando eu falo de inteligência emocional à moda antiga, recentemente eu gosto muito de trabalhar com textos, com histórias, com contos, né? Eu já fiz várias lives analisando contos, inclusive. Eu peguei um texto bíblico e que eu acho que muito pouca gente conhece sobre ele, inclusive, que é um texto que Salomão escreve para a Sulamita, e ele fala bem assim que as éguas de Faraó ele a compara. Sim. E eu olhei para aquilo e falei assim, oi? Como assim? Né? E eu fui saber por quê. Por que dessa comparação? O que as éguas de Faraó tinham de tão extraordinário? Né? E sabe o que eu descobri? Primeiro, as éguas de Faraó, por serem cavalos, por serem de raça selvagem, elas não eram domesticadas. Elas eram domadas racionalmente. Procura saber sobre doma racional. Tem a ver com aquilo que eu falei lá no início, de você respeitar a sua natureza. Você explora seu potencial respeitando sua natureza. Então, as éguas dos exércitos, né, os cavalos de exército, a frente de batalha das guerras, não era colocado cavalos, eram colocados éguas. Por quê? Porque os cavalos, na hora do barulho das espadas, eles se alvoroçavam e colocavam em risco a vida do cavaleiro. Então, Sim. na frente, aquela frente das cavalarias são todas feitas, até hoje nos exércitos, são feitas né, se escolhem éguas selvagens, domadas racionalmente, para quê? Para que na hora do barulho das espadas, aí eu vi num filme, elas abanam só as orelhinhas. Sim.
Sim. E dá aqueles coicinhos assim com as patas no chão, com os cascos no chão. Mas elas não saem do lugar. Não. E sabe por quê? Porque elas são treinadas. Olha. Aí você olha para as mulheres do passado e você fala, não sei como que essas mulheres aguentaram, suportaram tantas coisas, e que foi abuso, que foi isso, porque hoje a gente grita. A gente grita por causa do abuso, a gente grita por causa do preconceito, a gente grita por causa do racismo, a gente grita e a gente percebe que não se está resolvendo muita coisa. E aí você olha para o passado e vê aquelas mulheres que atravessaram tempos, deixaram legados, constituíram famílias debaixo de de um arrimo, que a gente hoje olha e fala assim, como que elas conseguiram? E aí, a resposta é essa. Em síntese, treinamento mental. Por quê? Porque você não foge da sua natureza. Você não vai se estagnar e se tornar, de repente, como que a gente pode dizer? Passiva. Não é parcimônia, não é. É você saber como agir. Então, inteligência à moda antiga, inteligência emocional à moda antiga, é saber viver com o que você tem. Simples, curto e grosso. Assim, saber viver com o que você tem. Porque quando você entende isso, até o que você tem de pouco se multiplica. E eu sou prova viva disso. Porque quando eu olho para minha personalidade, há uns 7 anos atrás, às vezes quando eu quero chorar as pitangas hoje em dia no presente, eu olho para trás e falo assim, menina, mas olha, mas você era bafônica, hein? Porque lá atrás, que terrível! Aí eu me sinto, me acho mesmo, sabe? Não é? E não é bom isso? Não é maravilhoso? Não é? Me acolho, me sinto, me acho. Porque quando eu olho lá para trás, eu vejo quanto que eu evoluí. Então eu não vou me colocar numa posição de vítima, eu não vou chorar as pitangas, eu não vou me sentir injustiçada. Não, se eu parar para comentar com você hoje aqui, tudo que eu vivi desde lá de infância, vai ter coisa para a gente chorar para mais de metro. Mas eu não sou só aquilo que me aconteceu. Muitas tríades. Então, assim, resumindo tudo isso, sabe? Inteligência emocional é isso, é você saber viver com o que você tem e aprender a se desenvolver, a multiplicar. Porque nós não somos estagnados, nós somos semente. Potência, sabe? Sim. Potência a ser desenvolvida. É isso que nós somos enquanto ser humano. E a gente está aqui para isso, é para se desenvolver, para evoluir. E... é sobre isso. Por mim, ficaríamos aqui o resto da tarde. Mas, né? Outros compromissos nos esperam. Temos. Olha, eu agradeço assim, como todas as outras, você também. Você sabe que, eu já falei isso para você, quanto seu material é maravilhoso, o quanto ele tem a agregar com a gente, o quanto isso é muito bom, a gente poder trabalhar em comum acordo, independente das vertentes. Quanto é gostoso isso, o quanto isso vem fortalecer a nossa profissão, né? Verdade. Através dessa egrégora, né? O quanto a gente avaliar a nossa inteligência emocional e se posicionar como tal, né? Não pisando, desmerecendo ninguém, sendo você não precisa. a sua posição, sempre aberto às mudanças, né? Exatamente. Isso é muito bom, eu agradeço de coração. É um prazer enorme. Beijo para todo mundo. Beijo a todos que aqui estiveram com a gente também.
que eu sou apaixonada por todo mundo, né? É nóis. É aquela coisa da coruja, né? Do toco. Então, assim, a página da Cássia Francisco é de todo mundo. Então, Gratidão estou aqui imensa. para dividir para sua casa e também dividir a minha. E aí é sobre isso. Estamos juntas. E quando, assim, essa sua mentoria é só para profissionais ou para quem quer que seja? Para qualquer É para mulheres que querem se transformar em alguma área da vida, que sente necessidade, que sabe que sozinha não está conseguindo. Obrigada, Luiz. E não precisa ser. Obrigada. E não precisa ser, mas eu não sou daí de perto. Não, nós fazemos atendimento online. E vou dizer uma coisa para você, tá? Não difere em nada do presencial, porque é maravilhoso, é cada entrega, é cada coisa assim que a gente fica. Eu fico apaixonada, sabe? Eu fico apaixonada porque ter essa oportunidade me faz crescer muito. Então, a gente trabalha com esse atendimento de mentoria. Também tem um atendimento avulso, que eu falo que é avulso, porque às vezes a pessoa não quer uma mentoria, mas ela quer um pacote de sessões. Então, nós trabalhamos com 4 sessões, tá? De mapeamento comportamental. E é só me procurar, tá bom? Me procure, converse comigo pelo direct, vamos trocar ideias e formular como vamos fazer esse atendimento. E vai ser maravilhoso. É lindo, lindo, lindo. Eu amo demais da conta. E que bom. Estamos juntas. Procura lá a página dela. Sou Luciene Souza, né? Isso. É só, e aí, ó. Sou Luciene Souza com 2 E, gente, porque eu sou dessas, tá? Vocês vão achar assim, a minha jubinha vai estar soltinha, mas a carinha é inconfundível. Não tem como confundir. É essa carinha aqui de neném que vocês estão vendo. Com essa cara aberta. Quem da Lu, siga aqui, ó. E vamos na egrégora aí da tríade, assim como com a Lu, aqui também. A semana que vem vamos ter outras convidadas aqui, proporcionando mais segmentos, né, da tríade. Porque essa nossa... É o que nós temos para contribuir. Essa egrégora maravilhosa. Essa energia mesmo, que vem de vocês também, que nos fortalece, para que nós possamos seguir à frente o nosso trabalho. É isso. Verdade. É isso que é bom, né? Estar nessa conexão do corpo, da mente, do espírito, através da massoterapia, através da psicanálise, através da imagem, né? E através de tudo, gente. As práticas é a gente ser feliz de verdade. É você sim. Lu, Deus abençoe. Através da nutrição, né? Porque entrou aqui uma queridíssima minha, a Mona Lisa Quadra, que é uma nutricionista, ó, top das galáxias. Imagino. Então, assim, é mente, emoções, corpo, tudo junto, funcionando em prol de levar a gente para o nosso objetivo maior, que é evoluir nessa vida. E é isso que eu penso e é o que eu propago. Acredito com muita força, que senão não estaria aqui. Se eu te contar umas histórias recentes, minha filha, vai ficar para outra hora. Eu vou, na verdade, vamos marcar para a gente conversar lá na minha casinha, no meu cantinho de prosa, né? Super! Já, vamos lá, bora! Então é isso, gente. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.